Rádio ao vivo. A Noite Brasileira em destaque. Olá, boa noite. 22 horas e 7 minutos em São Paulo. Sábado, 10 de julho de 2010. Temos 17 graus de temperatura aqui na região da Paulista. E nós estaremos juntos até as 2 da madrugada, como eu disse, falando, entre outras coisas, sobre uma rota interessante para quem gosta de fazer turismo e que principalmente quem gosta do sul do país. São 22 e 7, o Rádio ao Vivo está começando agora. E nós vamos falar sobre Pomerode aqui, acima de tudo sobre um livro que se chama Rota do Enxaimel, uma trilha de histórias em Pomerode, que é da jornalista e escritora Selma Tronco. Ela relata as histórias de moradores que vivem nessas casas, né? Moradores mais antigos, mais recentes. Vamos conversar então com a Selma para conhecer um pouco mais sobre isso. Boa noite, Selma. Boa noite, Menegatti. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom, em primeiro lugar, não é todo mundo que sabe, que está, digamos, familiarizado com essa palavra, enxaimel, né? Vamos explicar o que é enxaimel para o ouvinte que está nos acompanhando em todo o Brasil. É evidente que mais para o sul aqui as pessoas já têm um conhecimento melhor, não é verdade, Selma? Isso, principalmente nessa cidade de Pomerode, que se localiza no Vale do Itajaí, próximo a Blumenau. E o enxaimel é uma técnica de construção onde madeiras entrelaçadas são preenchidas com tijolos. Os vãos são preenchidos com tijolos e é uma técnica, como você mencionou, de origem germânica. Aqui no Brasil eu disse que é a cidade com maior influência alemã, realmente é, né, Pomerode, né? Isso, é considerada a cidade mais alemã do Brasil mesmo. Com certeza quem tem a oportunidade de visitar vai perceber isso até nas ruas, em padarias, onde o idioma alemão é muito ouvido por lá. Eu queria te perguntar, Selma, mas como que de repente você se interessou pelo assunto enxaimel e pela cidade de Pomerode? Então, Menegatti, teve alguns anos, eu estive na cidade como turista e visitei a rota do enxaimel. E só tinha um mapa turístico das casas. Sim. Então, eu visitei as casas todas externamente, fiz o trajeto de 16 quilômetros, que compreende a rota. A rota ela começa a 4 quilômetros do centro da cidade, é onde está localizada, no bairro de Textual. Sim. Então eu visitei como turista, como vários vão, e fui guiada pelo mapa turístico, onde há apenas o desenho das casinhas. E depois, desde então, eu fiquei com essa curiosidade de saber o que as casas guardavam. Percebeu que tinha muita história ali, né? Isso, exatamente. Como era o cotidiano desses moradores, quem eram, o que eles trabalhavam, quais eram os costumes. E como eu tinha que fazer o meu TCC em jornalismo, então surgiu a ideia de eu voltar até a cidade para conhecer as casas não só externamente, mas sim adentrá-las e conhecer o que elas guardam de mais importante, que é a história de vida dos seus moradores. É verdade. Aliás, nós estamos falando dessa técnica de edificação em enxaimel, né? As casas são lindíssimas, né, Selma? Isso, para o meu gosto, as casas são muito bonitas e isso foi o ponto que me atraiu primeiramente para conhecê-las e depois voltei mais de uma vez. Hoje em dia, eu sempre que posso, eu dou uma passada até Pomerode. São 600 quilômetros entre São Paulo e Pomerode, mas eu acho que vale a pena, porque as casas realmente são muito bonitas. Eu estou folheando o livro aqui, estou vendo algumas casas lindíssimas dessa rota. Veja aqui uma casa da Crista, por exemplo, né? O veterinário das redondezas, quer dizer, essa casa é da rota. O veterinário é um veterinário que mora nessa casa que fica na rota. Ele atende a todo o pessoal daquela região toda. Pessoal que eu digo, os animais, né, do pessoal, né? Isso, exatamente. Na verdade, o seu Werner, ele é conhecido como veterinário, mas ele não tem essa formação. Mas ele teve tudo. Essa formação não acadêmica, mas por experiência de vida, o que já é uma grande formação também. E com certeza, ele tem agenda lotada, ele realiza partos em diversos animais, e atende muita gente, sim. Tem alguma história que se destaca, que você, evidentemente, são muitas histórias aqui, né, contando tudo sobre a maneira que vive esse pessoal, muitas curiosidades, muitas histórias com certeza interessantíssimas, estão todas no livro que se chama, repito, Rota do Enxaimel, uma trilha de histórias em Pomerode. Mas tem alguma que te marcou mais, que você poderia rapidamente fazer um resumo, passar como curiosidade para os ouvintes que estão nos acompanhando, Selma?
Então, Menegatti, eu acho que para mim, inclusive como autora, fica um pouco difícil classificar uma específica, porque na verdade todas me marcaram e possuem algumas características gerais, como a gente já comentou, as crianças falam alemão desde pequeno, tem essa questão da culinária, como o cuca, o melado, que é outro doce, o marreco recheado. Então são várias características das casas, cada uma tem a sua particularidade mesmo. Teve gente que já trabalhou no exército, já foi músico, é atriz de teatro, outros são donos de um clube de futebol da cidade, outros têm supermercados. Então até coveiro eu cheguei a entrevistar. É mesmo? Com relação aos cemitérios. Então realmente uma diversidade muito grande de assuntos, alguns momentos se fala sobre a Segunda Guerra. Realmente é um retrato bem amplo desses moradores e do cotidiano que está acontecendo hoje em dia em Pomerode, que o livro retrata um pouco sobre a história das casas do passado e também o cotidiano atual dos moradores. A mais antiga, por exemplo, dessa trilha aí, a casa mais antiga, você tem noção de quantos anos? Isso, a mais antiga é a Casa Varros, que é de 1867. 1867. Inclusive, hoje em dia, nessa Casa Varros, funciona uma pousada também para os turistas. É uma pousada que fica no percurso da Rota do Enxaimel, localizada nessa Casa Varros. Agora, para terminar, você fala alemão? Encontrou alguma dificuldade nesse sentido ou não, Selma? Isso, então, infelizmente eu não falo alemão e no início foi um pouquinho difícil, porque já chega uma pessoa de São Paulo, que é uma pessoa estranha para o local onde a maioria se conhece. Verdade. E ainda pelo fato de eu não falar alemão, então teve um pouquinho de resistência em algumas dessas casas entrevistadas, visitadas, mas eu contei com a ajuda, por exemplo, de um morador lá da comunidade, foi o Reno Zivert, e ele me apresentou para alguns moradores, então ele já chegava às casas falando em alemão, me apresentando tudo em alemão, o que facilitou bastante depois a nossa comunicação e por fim acabou dando tudo certo mesmo. Hoje, com certeza absoluta, você é recebida com banda quando chega na cidade, né? Porque tu fez amizade com todo mundo e todo mundo, evidentemente, a recebe de braços abertos, né, Selma? Isso, inclusive eu já desfilei perto de uma banda na cidade, que durante a festa pomerana há desfiles pelas ruas da cidade, e eu fui convidada para desfilar esse ano como porta-bandeira de um dos clubes que é dessa localidade aqui de Texto Alto, o Clube 15 de Novembro. Então com certeza eu fui praticamente recebida com banda assim na cidade. Hoje em dia minha convivência com os moradores é ótima e sempre que possível a gente se fala. Olha que legal. E a festa, qual é a data? Então, a festa ocorre sempre em janeiro. Eu acredito que é por volta do dia 15 ou dia 24. São 10 dias de festa e também é uma ótima oportunidade para as pessoas estarem conhecendo tanto Pomerode quanto a Rota do Enxaimel. Legal. Selma, o seu livro, Rota do Enxaimel, uma trilha de histórias em Pomerode, pode ser encontrado em que livrarias, hein? Os ouvintes de todo o Brasil, evidentemente, ficaram curiosos. Quais as livrarias que estão vendendo a Rota do Enxaimel? Ele está na livraria Cultura e na livraria Curitiba e ambas fazem entrega em todo o país. Conversei aqui com a Selma Tronco, autora do livro Rota do Enxaimel, uma trilha de histórias em Pomerode. Selma, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho e ao povo de Pomerode, se tiver alguém nos acompanhando, e com certeza temos uma grande audiência lá em Santa Catarina, alguém estará, um grande abraço a todos vocês e felicidade para você, Selma. Muito obrigada, Menegatti. Obrigadão pela entrevista. Rádio ao vivo, na Jovem Pan.